vai falar sobre as questões da participação juvenil. Sim, então, muito boa tarde. Quero começar por felicitar a Câmara e esta iniciativa de comemorar o Dia Internacional da Juventude, que é no dia 12, e perceber que está a ser feito algum trabalho, que estamos a capturar na área da juventude, e depois agradecer o convite que me foi lançado, o desafio que me foi lançado para estar aqui presente. No segundo momento, quero falar que me desafiei a mim próprio, porque eu trabalho com grupos, utilizo os princípios e as metodologias de educação não formal, abordagens participativas à aprendizagem, e hoje desafiei-me aqui um bocadinho e escolhi fazer uma apresentação mais teórica e mais académica, que o Miguel vai ali passar. Já está. Bem, Os problemas do direito. Pronto. Quem está em televisão são os problemas do direito. De uma forma, e agora já não estou a ver lá em casa, já não sei. Então, de uma forma geral, a minha apresentação fala sobre a participação juvenil significativa. Isto é a participação juvenil que vai para além da participação do falar, do estar presente, do ser informado, que se procura aprofundar. E esta está funcionando. Só um bocadinho. E esta apresentação tem dois objetivos de uma forma geral, que são, primeiro, explorar aqui um bocadinho o que é isto da participação juvenil, o que é a participação dos jovens, quais são os significados que assume, quais são as dificuldades que vive. Depois, por outro lado, identificar mais profundamente alguns aspectos que dizem respeito à participação juvenil, nomeadamente quais são os princípios que a norteiam, os princípios basilares, quais são as condições e quais são as diferentes formas, as formas mais comuns de participação juvenil que nós conhecemos. Então, estava em casa e estava a preparar a minha apresentação e estava a pensar, bem, como é que eu vou começar a minha apresentação sem ser, até porque eu não sou académica, nem técnica, trabalho muito mais com as pessoas no dia-a-dia, como é que eu vou introduzir o tema sem ir de chapa num conceito? O que é isto da participação juvenil? Como é que definiram isto? Então pensei que em algumas frases que ouço diariamente, no meu cotidiano, que dizem respeito aos jovens e que de alguma forma também nortearam o meu caminho profissional e que me aproximaram dos meus pares. E são algumas frases clichê, que é, para o desenvolvimento das nossas sociedades, o papel dos jovens é fundamental. Toda a gente tem uma discussão sobre a crise financeira, sobre a crise de valores, já ouviu esta frase. Pois, os jovens não sabem muito bem o que querem. Eles querem algumas coisas, mas ainda não sabem muito bem, sobretudo se têm 15, 16 anos, não sabem muito bem o que querem. Pois, os jovens, alguns deles, não é, são bastante irresponsáveis e por isso é melhor que nem decidam. É melhor, por exemplo, a League of Young Voters na Europa defende a participação dos jovens, o voto aos 16 anos. E neste sentido há muitas oposições. Porquê? Porque os jovens são irresponsáveis e é melhor que nem decidam, não vão votar aos 16 anos, não têm responsabilidade por isso. Depois, os jovens vivem alheios à participação, numa tal anomia social, que o Pedro também já referiu ainda há pouco, e demitem-se das suas responsabilidades enquanto cidadãos. Portanto, os jovens não querem saber, são irresponsáveis, e o que é que estas frases têm em comum? Elas encerram a participação. Pode ser maior, menor, consciente ou inconsciente. E foi assim que eu pensei começar a minha apresentação. Pensarmos que existe níveis de participação mais profundos, menos profundos, mais conscientes, menos inconscientes. Mas que a participação juvenil é, no fundo, garantir as condições para, independentemente dos níveis de participação dos jovens, eles consigam, por um lado, fazer parte de atividades e ações que contribuem para o desenvolvimento positivo e construtivo das comunidades onde vivem. Por outro lado, um nível mais aprofundado, que eles são capazes de influenciar e ser responsáveis pelas decisões e ações políticas que afetam a sua vida. Portanto, um nível mais aprofundado, não é, de envolvimento político, e um nível menos profundo, mas igualmente importante,
que tem que ver com a participação em atividades e ações que podem até ser promovidas por terceiros. O que é que esta definição traz de novo? O que é que ela é considerada? Esta definição vem aqui na Bíblia da Participação Juvenil, que os Youth Workers costumam utilizar, que é um manual construído pelo Conselho da Europa, que eu apresento sempre, e é uma ferramenta bastante importante. E o que é que estes expertos, não é, quiseram trazer de novo? Entender os jovens como atores ativos nas suas comunidades. Isto é, os jovens não são vítimas, não são um grupo vulnerável, não são um grupo irresponsável. São agentes ativos das suas comunidades. Os jovens podem ser vistos como parceiros, e parceiros mais fortes, porque têm novas competências, conhecem novos instrumentos, como se falava ainda há pouco. Os jovens são capazes de identificar as suas necessidades e de trabalhar potenciais soluções. O que é que acontece muitas vezes? Eu acho que os jovens precisam é de piscinas. Eu acho que aquilo que os jovens querem são bares. Eu acho que aquilo que eles precisam mesmo é de uma biblioteca. Quando, no fundo, não foram os jovens a identificar essas necessidades. Então, também não foram eles a trabalhar as soluções. O que é que acontece? Incoerência, não é? Depois, esta abordagem que apresentei anteriormente privilegia o apoio aos jovens em vez de um modelo baseado em instruções. Quer dizer, os jovens fazem isto, os jovens devem fazer aquilo. Não, nós damos apoio para que eles possam iniciar e serem eles a implementar as suas atividades. Nós suportamos. E esse apoio pode ser pode acontecer de variadíssimas formas. Não é necessário que seja um apoio financeiro, pode ser um espaço, por exemplo. Relativamente aos diferentes níveis de participação dos jovens nas vidas das suas comunidades, este senhor que trabalha para a Unicef desenvolveu aquilo que em inglês se chama The Ladder of Participation, as escadas da participação, em que ele começa do nível 1 e vai até ao nível 8. E à medida que vamos subindo as escadinhas, os jovens vão se emancipando, vão se tornando atores da sua própria vida, das suas próprias decisões. Então, de uma forma geral, ele diz-nos que nestes primeiros 3 modelos, os jovens são manipulados. Os jovens são um elemento decorativo. Ou tokenismo tem a ver com ilusão, que está muito ligado à discriminação. Naqueles primeiros 3 degraus das escadinhas, os jovens não participam. Um exemplo. No primeiro, os jovens são manipulados. Nós chamamos os jovens a participarem. Olha, vem ali falar sobre a tua experiência profissional. Objetivo, ganhar eleições. Objetivo, dar boa impressão a uma instituição que é financiadora de projetos de juventude. O que é que estão a fazer? Estão a usar a Ana, a instrumentalizá-la para um objetivo, portanto, manipular. Agora, do 4 ao 6, o autor considera que já existe algum nível de participação dos jovens. O que é que o 4, o 5 e o 6 têm em comum? São atividades que são promovidas por adultos, em que os jovens conhecem, portanto, já estão ali informados, já são consultados e até já podem participar na tomada de decisões. Portanto, naqueles 3 níveis, os jovens são convidados. Por exemplo, do nível 4, a Câmara organiza o Leonardo da Vinci. A Ana candidata-se. A Ana está presente na ação e está informada de até como é que pode influenciar o Leonardo. Conhece as regras. Sabe como é que vai ser, quais são os moldes da sua participação. Por exemplo, jovens consultados e informados. Eu tenho uma associação, vamos imaginar um rancho folclórico, por exemplo, e convido os jovens para organizarem uma atividade em conjunto comigo. Isto é, eu defino as regras, consulto as suas opiniões, as suas decisões
vão influenciar. E eles são informados até onde é que as suas opiniões vão influenciar ou não. Agora, os últimos 2 degraus das escadas são aquilo que o autor considera os níveis mais aprofundados de participação, sendo que o último diz respeito aos processos de tomada de decisão partilhados. E são ações, atividades desenvolvidas por jovens, em que eles tomam a iniciativa. Vamos imaginar o basquete. O Miguel fez um torneio de basquete há cerca de 1 ano ou 2 anos. Fez um torneio de basquete. Portanto, foi organizado por um grupo de jovens, correto? Definiram quais é que eram, onde é que ia acontecer, pediram autorizações, porque envolveram adultos. Foram à Câmara e perguntaram à Câmara, podemos fazer, não podemos fazer, onde é que podemos fazer. Mas os moldes da atividade foram decididos pelo aquele grupo de jovens. E são os adultos, ou neste caso foi outra instituição para além da associação, foi a Câmara convidada a associar-se àquela atividade. Ou seja, são os jovens que iniciam, que lideram, que implementam e depois convidam. Mas as atividades vão acontecer mesmo sem estas instituições. E é isto que eu considero que é o nível mais elevado de participação juvenil. Quando a sociedade cria todas as condições, que eu já vou explicar quais são, para que os jovens possam chegar ao nível 8 das escadas. Agora aqui eu fiz uma pequena elenquei algumas formas de participação que todos nós mais ou menos conhecemos. Desde as atividades de voluntariado, por exemplo, os jovens do GAGI, por exemplo, que fazem voluntariado no GAGI, fazem a recolha, etc. A educação entre pares, algumas das atividades que são organizadas dentro e fora das associações e que passam muito pela peer-to-peer education, não é? Que são os jovens, por exemplo, em relação aos consumos. Faço, por exemplo, no teatro. Quando eles têm aqueles momentos, e a senhora partilhava no Conselho Municipal de Juventude, em que partilham as suas aprendizagens, as suas dificuldades, o que está ali a acontecer, de uma forma bastante informal, é a educação entre pares, a aprendizagem entre pares. Pois, os jovens podem participar sendo sócios ou dirigentes de associações, fazem parte de uma associação ou de um partido político, também de uma juventude partidária, onde assumem papéis. Podem ser só sócios, podem ser dirigentes, conhecem esses papéis e podem influenciar a vida dessa associação ou desse partido, como? Através das assembleias, por exemplo, sócios, não é? Onde se define o que é que vai acontecer no ano a seguir, quando se define o plano de atividades, todas essas coisas. Pois, uma das mais comuns a nível europeu é a participação dos jovens nas campanhas de sensibilização, do uso do preservativo, a troca de seringas, por exemplo. Depois, os conselhos municipais de juventude e educação, que o Pedro também referiu, as consultas públicas, né? Perguntar aos jovens o que é que eles acham sobre um determinado assunto e depois utilizar os dados recolhidos para definir politicamente qual vai ser o caminho. Depois, aqui novamente, os dirigentes de juventudes partidários, os grupos de interesse, a sua participação em eleições e referendos, não é? Praticamente definindo ali, decidindo através do voto o futuro do país ou daquela cidade. E depois, as atividades organizadas por terceiros, nomeadamente o Leonardo da Vinci, o Erasmus, os intercâmbios, as formações, etc. E, por fim, os processos de cogestão, ou seja, a gestão cooperativa entre a partilha do poder e das responsabilidades entre os jovens e as câmaras, ou entre os jovens e em grupo desportivo. Portanto, aqui gerir recursos financeiros, recursos humanos, entre os jovens e outros atores da sociedade. Quais são os princípios? Ou seja, para que a participação juvenil exista de forma coerente e os jovens não sejam manipulados e os jovens não sejam um mero elemento decorativo, que estão ali com esta cadeira, só para eu ver que está, que apareceu, que são chamados a... O que é que eu preciso? Preciso de garantir que todos os jovens, e como dizia aquela senhora, têm igualdade e equidade nas oportunidades, independentemente
de estudarem muito, de estudarem pouco, de andarem de cadeira de rodas, ou não é? Portanto, garantir equidade de oportunidades. Depois, só existe participação juvenil e um dos princípios é a diversidade. Ou seja, incluir todos estes diferentes tipos de jovens, com os seus interesses diferentes, e incluir todos os atores. A Câmara estar, as associações estarem, as empresas estarem. Portanto, uma diversidade de entendimentos. Transparência. Eu saber de que é que estou a participar. Eu saber quais são os limites da minha participação. Eu saber porque é que me estão a chamar. Isto seja transparente. Que a participação dos jovens seja vista como um princípio em si mesmo. Ou seja, não como uma mera técnica. Eu vou ali, consulto os jovens, faço-lhes um questionário. Não. A participação ser existir, ser intrínseca às organizações. Ser baseada em parcerias reais, onde os jovens, de facto, são chamados como parceiros, como vimos inicialmente. Ser baseada nas capacidades dos jovens. Ou seja, conseguir que as atividades que são promovidas sejam coerentes com as capacidades dos jovens com os quais eu trabalho. Porque senão não existe aqui, não existe uma ligação, não é? Se eu promovo uma atividade que ninguém percebe o que ela é, se eu peço a jovens para virem e eles não estão em condições de a desenvolverem, eu não estou a promover a participação juvenil. Eu estou a amputar a capacidade daqueles jovens. E aqui as capacidades também estão relacionadas com olhar para todas as atividades promovidas como uma oportunidade de capacitação dos jovens. Depois, no sentido de desafio, o que eu promovo, não é? O que uma entidade terceira promove para os jovens, ser envolvente, ser interessante, dizer-lhes respeito. O desafio aqui é assim que... E as ligações estabelecidas. Ou seja, os jovens perceberem que não estão sozinhos. Por exemplo, eu agora quero criar uma associação, não é? Um cartaz, como muitos de vocês sabem, estou a trabalhar com 2 ou 3 pessoas e queremos envolver mais pessoas. Se eu sentir com estas pessoas que estamos sozinhos, que eu bato à porta da Câmara e nem entendem muito bem o que é que eu quero, eu a seguir vou logo agir, que eles já trabalham nisto, mas também dizer, olha, desculpa lá, mas eu agora não tenho condições. Ou seja, eu, a Daniela, o Miguel, o Pedro, daqui por 6 meses vamos dizer, isto não faz sentido nenhum porque de facto ninguém quer. Não é? Porque é o sentimento de estarmos isolados numa coisa que nós acreditamos. A tal coerência entre as necessidades reais dos jovens e dar resposta, e ser voluntária, no sentido não é não poder ser profissional, mas voluntária de eu participo voluntariamente, sem uma segunda intenção. Eu participo porque acredito que posso contribuir para o desenvolvimento positivo e construtivo da minha comunidade. Bem, e agora, para finalizar, falámos dos princípios, falámos das formas como os jovens participam e agora os jovens precisam de condições para participar, como toda a gente. Condições para existir e para sobreviver. E existir é sustentabilidade. Não é? E então é um modelo que se chama OMEDA, que é, ai Jesus, nós brincamos sempre entre os jovens quando vamos apresentar isto aos políticos, que é OMEDA, nós também precisamos aí de um apoio, não é? Então o que é? Quais são as condições que nós precisamos? Precisamos, por um lado, de oportunidades. Ou seja, para que exista participação juvenil, os jovens têm de ter oportunidades de participar. E podem poder ir a um intercâmbio. Vamos imaginar, novamente, o exemplo do Leonardo da Vinci da Câmara. Se o Leonardo da Vinci da Câmara é publicado no edital da Câmara, que se bem se lembram era assim publicado ali ao lado do Marcelino Mesquita, isso não é uma oportunidade real. A oportunidade existe, mas os jovens não têm acesso à informação sobre ela. É obsoleta, foi criada, gastou-se dinheiro e os jovens não têm conhecimento. Portanto, aqui, esta questão das oportunidades, elas existem, são cada vez mais, algumas não são comunicadas da melhor maneira. E existem muitas. E as oportunidades são de quem está verdadeiramente informado. Porque eu costumo dizer que as oportunidades deveriam ser grátis. E também deveriam ser de todos. Porque há muitas oportunidades que não são grátis.
Depois, precisam de meios. Aqui os meios está muito. Os meios e o apoio podem-se confundir, mas os meios estão com o garantir das condições à partida, isto é, que onde eu estou, que a comunidade onde eu estou, e isto é sempre pensado a nível local, não é? Que a comunidade onde eu estou garante que eu tenho educação, que eu tenho comida, ou seja, que eu tenho todas as pré-condições para poder participar. Porquê? E temos ali uma educadora. Se eu tiver um menino com fome, numa sala de aula, por mais demagógico que este exemplo possa parecer, ele não vai aprender como um menino que não tem esta necessidade. Não é? Portanto, se eu não garantir aqui todos os meios de acesso, eu não vou conseguir promover a participação juvenil. Outro exemplo que posso dar é, eu tenho uma oportunidade de votar, que é dever de um direito, não é? É o direito de votar. Mas se eu não tiver uma mesa de voto por perto, ou não tiver um transporte até à mesa de voto, eu não tenho os meios que me permitem usufruir do meu direito e que me dão a oportunidade de votar, por exemplo. Espaço. O que é que se entende aqui por espaço a nível da participação juvenil, a nível local? É o espaço físico, os jovens terem espaços como a Casa da Juventude, como o Centro Cultural, como o bar, onde se podem juntar, podem partilhar ideias, podem construir coisas em conjunto, mas aqui o espaço também é outro, é o espaço político. E é aí que entram os conselhos municipais, que entram os conselhos nacionais de juventude, em que eu tenho um espaço institucional político, onde, para além de eu ser ouvida, tenho impacto nos resultados que consigo dali. Os direitos. Está mais ou menos claro, não é? Os direitos existirem porque já existem, estão consagrados na nossa Constituição, nas declarações, todas elas internacionais, mas, por exemplo, a nível local, não conheço uma autarquia que tenha um direito relativamente à consulta dos jovens. Por exemplo, o orçamento da juventude só passa depois de uma consulta aos jovens. Não conheço uma, por exemplo. Com todos os problemas que isto possa ter, não é? Porque existem aqui coisas que depois podem trazer outros problemas. Mas aquilo que eu quero passar, a informação que eu quero passar, é que é importante as comunidades, as autarquias, os decisores conseguirem legislar acerca de o que diz respeito à juventude e também naquela lógica transversal da juventude é um plenitude, é o organismo, é o ambiente, é a educação, é a saúde, é a habitação, mas existem coisas que têm de passar pelos jovens, ou que deveriam passar pelos jovens. E, por fim, era o apoio. E aqui o apoio passa pelo apoio, pode ser financeiro, mas também pode ser pelo apoio institucional. Vamos imaginar que a minha associação tem um projeto, vai submeter uma candidatura à Fundação Carlos Gulbenkian. Eu chego lá e... Não consegues adaptar? Sim, mas deixa estar. Em relação ao apoio, eu vou submeter uma candidatura e sei que é importante na minha candidatura vir lá uma notinha que diz a Câmara Municipal de Cartaz apoia esta candidatura por considerar relevante para o desenvolvimento do Conselho, ou da cidade, ou da junta de freguesia. Portanto, é um apoio que vai para além do apoio financeiro, mas que tem um apoio institucional que pode trazer mais valias. E pronto, a minha apresentação está feita. Não sei se têm dúvidas, questões, insultos. Agora é a parte da participação do juvenil. Não sei se fui clara. Clara, só seja para Ok. Há alguma questão sobre esta matéria? Ao nível das oportunidades também, só que também aproveitar também a experiência que a Ana tem tido em alguns fóruns, sobre a questão não só do orçamento participativo, mas já um ponto que vai um pouco mais à frente, que é o orçamento participativo juvenil. Já vi pelo menos Lisboa e mais dois ou três municípios no país já estão a ir um pouco mais além do orçamento participativo e a direcionar esse mecanismo de orçamento participativo para as escolas, existir ali com todas
toda a comunidade educativa, desde os professores, os alunos, os próprios pais e encarregados de educação. Há autarquias, pelo menos duas ou três já tive conhecimento através dos seus websites, já estão a partir então para esse passo mais à frente. Eu gostaria também de saber se a Ana já tem uma experiência a esse nível ou o que é que tem visto. Eu tenho conhecido que isso está a ser trabalhado, mas ainda não está a ser efetivado. Porquê? Porque os ajustamentos participativos têm aqui muitas questões por trás, não é? E que estão muito relacionadas com a educação para isso. No fundo, estamos a democratizar a gestão dos fundos públicos, não é? Isso traz aí algumas questões e é necessário haver uma preparação. Isto sem dizer, as pessoas não estão preparadas para, mas a verdade é que mais vale prevenir do que remediar, ou seja, existir aqui um trabalho eu estou a falar haver aqui um trabalho desta aproximação e para que os jovens também sintam a tal responsabilidade partilhada. Ok, agora a piscina está obsoleta, mas fomos nós que decidimos sobre a piscina. Então eu tenho aqui esta responsabilidade, este dever e este dar a cara a assumir que eu decidi também com os outros e pelos outros, enquanto jovem. Tenho que fazer a responsabilidade dos jovens. Por isso parecem iniciativas muito importantes que ainda não estão a ser efetivadas, mas que eu estou lá a arrancar. Mas penso que ainda está naquela fase da porque senão é uma questão para os jovens, gostam de coisas, não haver não serem concretizados, porque não há condições, o trato do estou a falar de maneira geral, e de não haver condições de concretizar aqui. E os jovens sentem-se um bocado frustrados. Eu lembro-me que aqui no Conselho de Fataz, começou uma altura ainda de Dr. Bois, se não me engano, aquelas assembleias municipais de jovens que eram, sim, que eram tratadas pronto, com as próprias escolas e tudo isso. E uma das coisas que eu cheguei a dizer nessas assembleias é que convém que os jovens, quando vêm para ali, já têm que ser trabalhados, não é? Nas escolas, isso, há pantamangas para nos currículos. E quando chegam ali às assembleias municipais, eles estarem a sentir que valeu a pena terem dado propostas ou terem feito alguma coisa para que se possam vir a concretizar. Claro que não vamos com projetos novos, pronto, já está. De maneira que eles depois não se sintam mal. E acho que aí é uma das questões que pode haver a tal democracia, a tal igualdade de oportunidades, que é na escola. Na escola, todos podem participar. Vão ver, portanto, que posso fazer a concretização para depois, mais tarde, ou meus parceiros, ou meus representantes das associações de jovens, virem ao Conselho Municipal da Juventude e já fazerem coisas Uma mais. das questões é que a escola, infelizmente, se transformou num espaço menos democrático. Existem espaços, lá está, mas os jovens não conhecem como é que esses espaços funcionam, seja a Associação de Estudantes, seja o representante do Conselho Pedagógico. Os espaços de participação existem e os jovens sentem-se frustrados porque estão ou não sabem qual é o seu papel ali, não são conhecedores, não foram preparados, ou quando sabem, existe quase uma barreira entre aquilo que eles consideram necessário para eles e aquilo que os professores do Conselho Pedagógico consideram necessário. Eu acho que nessa matéria é, por exemplo, o que era a escola, eu conhecia a escola antes, conhecia a escola agora formada, felizmente, mas digo-lhe sinceramente, é que muitas das vezes, e que devido às insistências da parte do Ministério da Educação, das políticas da educação, os jovens deixaram de ser a coisa mais importante. O mais importante dentro da escola é conseguir ser criativos, é conseguir ser criativos, é preencher papéis, é chegar aos professores para fazer mais alguma coisa, e depois aí eu tive para os jovens. É isto sempre foi pergunta, onde é que está o tempo? Para dialogar com o professor, às vezes numa aula, e às vezes insurgências são um bocado rebeldes, né? Porque estava lá, porque o professor é ali, tem que dar aquilo, tem que ser aquilo, e não passar aquilo. Isto faz lembrar um bocadinho também das mesmas, faz lembrar algumas coisas, não é? Mas porquê? Por a tal imposição daquilo que é exigido do Ministério da Educação da Educação. Acho que não sei sim. Muito bem. Mais questões? Não houver mais questões? Esta conversa, esta conversa fez-me também lembrar. Às vezes, os partidos políticos, e neste caso os do arco do poder, como se costuma dizer, também são responsáveis por diminuir, por castrar as oportunidades de existir uma maior participação juvenil. E recordo-me
há 3, 4 anos, quando existia a área de projeto e a disciplina de formação cívica, e aí depois também parte também da sensibilidade de cada professor que tem essa responsabilidade. Havia professores que, infelizmente, aproveitavam esses momentos para controlar como é que estava a correr a direção de turma, para resolver problemas, mas também, felizmente, temos o caso do Conselho de Cartaz, e em concreto da Escola Secundária de Cartaz, que existiam professores que viam um pouco mais à frente e que há 3, 4 anos desenvolveram projetos com os alunos muito interessantes. Recordo da professora Isabel Rodrigues com um projeto de uma feira de saídas profissionais em que envolveu 2 turmas e em que montou uma feira com o apoio de 40 instituições de ensino superior, do Exército, da Marinha, ou seja, no nosso pavilhão municipal de exposições. Recordo-me também de outros professores que desenvolveram projetos como uma rádio escolar, em que depois a Rádio Cartaz, agora TES Rádio Jornal, aproveitou também esses jovens para desenvolverem esse projeto de rádio escolar e transitarem para a própria Rádio Cartaz. Recordo-me aqui de um conjunto de situações que surgiram por vezes também os próprios partidos, por vezes ao votarem a extinção desses espaços de participação, que também o eram, porque felizmente havia muitos professores que tinham essa dinâmica, isso acaba por ser castrado também aos jovens. Isso tem a ver também com a demanda do mercado, ou seja, com a democratização da educação, não é? Que é tu acabas por formar e por escolarizar de acordo com a procura do mercado. E estas competências que têm a ver com o saber ser, não são valorizadas socialmente. Se não são valorizadas socialmente, a escola não tem por que lecionar. Não, esse ponto é muito importante, porque hoje em dia as empresas, o próprio mercado de trabalho está a valorizar cada vez mais também as chamadas aprendizagens não formais. O facto das pessoas terem uma vida associativa, o facto das pessoas terem experiência em trabalhar em grupos, em trabalhar juntos, fora até das suas aptidões profissionais, é cada vez mais procurado e valorizado desde o ponto de vista curricular. E, portanto, faz-nos alguma confusão das últimas políticas, aqui não é uma questão partidária, mas as últimas políticas educativas dos diferentes governos, dos diferentes partidos, de facto, têm desprezado um pouco essa componente. E, de facto, hoje chegamos a uma escola, chegamos às salas de aulas e temos a consciência que os professores estão assoberbados em trabalho administrativo quando deviam estar a focar, de facto, no aluno. O aluno tem que ser o centro da escola e todos nós sentimos isso. E acho que isso é uma fatura que se paga, que se está a pagar bastante caro. Acho que o mundo em que vivemos, de facto, dá excelentes oportunidades para os jovens. Os jovens têm acesso a muito mais coisas do que nós, mas também têm mais riscos do que a minha geração tive, tem mais riscos hoje. E até porque vivemos em crise económica, em crise social, constatamos em ambiente escolar que, naturalmente, os problemas que os pais vão passar em casa, a escassez de dinheiro, começa a faltar pão em cima das mesas e cria tensões no seio das famílias, está-se a refletir naturalmente para os miúdos. E isso é de facto preocupante quando, na falta do seu grupo mais importante que é a família, se a escola não estiver focada neles, é natural que entre um pouco neste comentário aí. Constatamos que o fosso entre os muito bons e o aluno que é mau está a aumentar. Aquele aluno médio quase está a perder. Portanto, há um aluno excelente, há um aluno muito bom, que de alguma forma consegue usufruir de um conjunto de instrumentos que estão à sua disposição e depois há de facto uma faixa que parece estar completamente ao abandono. Essa família neste momento, porventura, não terá aquela probabilidade de já está a passar bastante mal e esses jovens de facto ficam desigualados. Deixa estar em igualdade de oportunidades com os colegas e se a escola não cumpre este papel, muitas vezes começa a faltar em casa a situação agrava-se. E este afastamento cultural em relação aos outros países também se vai agravando. As nossas qualificações assim já estamos num ponto de partida muito abaixo
dos outros cidadãos europeus e vai-se agravar com os resultados que estão à vista. Não sei se sobre esta temática da participação mais alguém tem alguma intervenção. Se elas não existirem, resta-me agradecer à Ana Catarina